Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Eu sou Dimas e trago para você um vídeo falando sobre um dos temas mais importantes aí dos concursos públicos, dos vestibulares e do Enem. Então vamos que vamos, né? Aproximando o Enem, vamos fazer uma revisão com a correção dessa questão número 33, que caiu na prova de matemática do Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Tema muito cobrado nos vestibulares, nos concursos públicos e também no Enem, que é o tema matemática comercial. Um tema super legal. É muito legal. Estuda direitinho aí, viu? Então, estude direitinho porque esse é o caminho. Um cliente de um banco comparou diferentes investimentos de médio prazo considerando dois modelos específicos. No primeiro, o capital investido renderia juros de 20% ao ano em regime de juros compostos. No segundo, renderia juros de 10% ao ano em regime de juros simples. Olha que coisa interessante, mas não tem muito sentido, né? Porque quando você investe a juros compostos, rende muito mais. Então aqui o índice deveria ser maior para o juros simples, mas é a situação que foi colocada, é o comando da questão, vamos resolvê-la. O cliente optou pelo primeiro modelo, investindo capital de R$10 mil, que permaneceu aplicado por 2 anos. Caso o cliente decidisse investir no segundo modelo, considerando o mesmo prazo, o capital em real para obter um montante igual ao do primeiro modelo deveria ser igual a qual das opções? Aqui a gente viu que no primeiro o capital investido renderia juros de 20% ao ano em regime de juros compostos. Então qual a fórmula para se encontrar o montante de juros compostos? M é igual a C que multiplica 1 mais I elevado a N. Pormenorizando, explicando aqui parte a parte. Me desculpe se eu estou sendo detalhista, mas eu gosto de fazer uma explicação mais clara possível. M significa montante. Montante é o que você vai receber ao sacar o total do banco após a aplicação, após o tempo passar. C de capital, né? O que você colocou lá no banco no início para render. E aqui 1 mais I. Esse 1, qual o significado desse 1? Ainda hoje, na minha aula no terceiro ano A da Escola Antônio Fernandes, mando um abraço aqui para todos os alunos e alunas do terceiro ano A, do qual sou padrinho, admiro muito a turma, gosto muito de todos vocês. Esse 1 significa uma vez o capital, porque você vai multiplicar esse capital por 1, porque você não vai aplicar um capital lá no banco e receber menos que você aplicou. Então, no mínimo, uma vez mais o que rendeu de juro. Esse I significa o quê? Índice de rendimento. Por que não coloca um T aqui de taxa? A taxa de juro, porque aí iria misturar com o tempo. Eu estou colocando aqui o N, mas tem vezes que aparece o T de tempo. O I significa índice de rendimento. E o N é o número de meses, número de anos, né? Então o N aqui é o tempo. Poderia ser também um T. Então vamos lá, nós temos aqui que foi aplicado um capital de quanto? Um capital de R$10 mil, né? Capital de R$10 mil e a taxa, o índice de juros, né, que está rendendo aqui, é de 0,2, porque 20% é 20 dividido por 100, que dá 0,2, e 1 mais 0,2 dá 1,2 elevado ao quadrado. Se eu elevar 1,2 ao quadrado, 12 vezes 12 é 144, olha, 24, 1 vezes 12 é 12, 4, 4, 1, 144, 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula. E multiplicar 10 mil por 1,44 é muito fácil. Basta você saber que aqui tem 144, são 1, 2, 3, 4 zeros, mas abatendo 2 casas que estão depois da vírgula, fica 2 zeros. Né? Você poderia fazer aquela contona enorme, gastando energia, perdendo tempo, mas basta contar aqui os zeros, que são 4, e descontar os algarismos que estão depois da vírgula aqui nesse termo.
Então, sobraram 2 zeros. Ou seja, o montante, após 2 anos, foi de 14.400. E olha, meu amigo, minha amiga, tem uma ferramenta também super útil, não só na matemática financeira, mas em muitos casos em matemática, que chama-se regra de 3 simples. Isso aqui também daria para ser feito na regra de 3 simples, uma vez que são só 2 anos e o juro é anual, então fica moleza. Olha, o capital 10.000 representava 100%. Para representar 120%, quanto de dinheiro? Porque aqui eu vou calcular o primeiro ano, depois juros sobre juros, calculo o segundo ano. Regra de 3 simples aqui, grandezas diretamente proporcionais, eu multiplico em cruz, 100x. Se você multiplicar 120 por 1, sobra esses 4 zeros, você coloca eles aqui. Aqui a gente sempre explica e não complica. Fica esperto e siga a dica. Simplifica e simplifica. Quando a gente simplifica, simplifica. Então vamos simplificar para simplificar. Dividiremos os lados da equação por 100, cortando 2 zeros, fica x igual a 12.000. Ou seja, o dinheiro aplicado por um ano rende 2.000, porque é 20% ao ano, e vai para 12.000. Aí você pega esses 12.000 e torna a aplicar a juros de 20%. 12.000 agora é o capital inicial. Então, quanto que seria o final aí? Se ele rendesse 20%, 120%, porque já tem o 100% do início, e rendimento de 20% vai para 120%. Multiplicando em cruz, 100x, aqui 12 vezes 12, 144, conta 1, 2, 3, 4 zeros e coloca. E simplifica e simplifica. Sobrou x igual 14.400. Veja que deu a mesma coisa. Então, qualquer um dos caminhos que você tomar chega ao mesmo lugar. Cabe a você observar qual que é o mais simples. Se você lembrar a formulazinha, bacana. Se você não lembrar, apela para a regra de 3, né? Regra de 3 simples porque realmente é simples. E no segundo modelo, renderia juros de 10% ao ano em regime de juros simples. Regime de juros simples é o CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. Ou também, se você quiser colocar CIT sobre 100, você coloca aqui o índice 10, por exemplo. Se você colocar CIT sem ser sobre 100, você já coloca 10 dividido por 100, que dá 0,1 no lugar do I. E o montante, no caso do juros simples, é o capital mais os juros. Quando você vai tirar lá do banco, você tira o capital que você colocou mais o que rendeu. E aí, se eu pegar aqui e colocar no lugar do juros CIT, porque se juro é igual a CIT, no lugar de J eu posso colocar CIT. Por que eu faço isso? Para eu me livrar de uma incógnita chamada J, de juros, né? Aí eu fico só com capital, taxa e tempo. Capital, taxa e tempo, eu já tenho um montante. Então, esse montante que era 14.400 vai ser o capital que eu não sei a juros simples quanto seria, mas C, que é capital, vezes 10%, é 10 por 100, que dá 0,1. 10%, 1/10 ou 10 centésimos, ou 10%. Então, no lugar do I, você coloca 0,1. Isso é o mesmo que 10%. Se você dividir 10 por 100, dá 0,1. Vezes o tempo, que é 2, né? O mesmo tempo, 2 anos. E aí a gente vai ter 14.400 igual C. 0,1 vezes 2 dobra, vira 0,2C. 1 inteiro mais 0,2, 1,2C, que eu trouxe para o primeiro membro e troquei de lugar com 14.400. Então C é igual 14.400 dividido por 1,2. Aqui tem uma casa após a vírgula, eu coloco um zerinho. 1 vezes 12 para chegar em 14, 2, desço 4, 2 vezes 12, 24, zerou, desço 0, não deu 0 no quociente, desço 0, não deu 0 no quociente, desço 0, não deu 0 no quociente, R$12.000. Então a alternativa correta é a letra A. Mas, como eu já disse anteriormente nessa aula, dá para se resolver também por meio da tão importante regra de 3 simples. Vou pegar e já calcular os 2 anos de uma vez, porque não é juro sobre juro. Então eu sei que eu devo buscar o capital aqui nesse caso, porque eu sei que o capital mais o juro, o montante, é 14.400. Então o capital inicial, que eu não sei quanto que é 100%. Agora, se eu pegar esses 14.400 que já renderam depois de 2 anos, né, cada ano é 10%, no caso do juro simples, então em 2 anos rende 20%, o que era 100% vai para 120%. Regra de 3 simples, multiplicamos em cruz,
Aqui é só aumentar esses dois zeros ao 1440 e vamos simplificando e simples vai ficando. 1 vezes 12 para 14, 2, desço 4. 2 vezes 12, 24, desço um zero, coloco um zero no quociente. Desço um zero, coloco um zero no quociente. Desço um zero, coloco um zero no quociente. Então, independente do caminho que eu tomar, eu vou chegar em 12.000, seja através da fórmula, seja através da regra de 3. Porém, quando você não lembrar as fórmulas, regra de 3 é uma ferramenta muito útil. E se você procura um canal que lhe oferece um conteúdo de qualidade, feito por quem tem experiência na área, meu amigo, minha amiga, eu tenho 33 anos de trabalho e adoro matemática, por isso que eu estou sempre compartilhando conhecimentos aqui. Vou deixar rolando no finalzinho da aula um videozinho que eu fiz, que chama-se Tente Outra Vez, do grande Raul Seixas. Você deve sempre acreditar no seu potencial. Todo mundo consegue aprender matemática. Matemática não é difícil. Às vezes as pessoas criam esse pânico, mas matemática é muito gostoso. Matemática faz parte do nosso dia a dia, né? Mais um. Maestro Dimas, tá preparado? Vai lá, pediu o Maestro Dimas. Vamos fazer coreografia a pedido.